Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Envie perguntas também aos nossos entrevistados. A interação com a gente é bem legal. 973350038 é o WhatsApp. 973350038. 12:01, pessoal. Eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quinta-feira. Você conhece o nosso espaço aqui, já é tradição, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab, advogados associados. Vamos, então, conhecer os nossos convidados de hoje, que vão analisar os temas por aqui propostos. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, ele integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas, é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Boa tarde, procurador Liviano, como está? Tudo bem? Mauro, não podia estar melhor, né? Depois de ontem, grande vitória do tricolor sobre o pequeno Corinthians, né? Chegando à final da Copa do Brasil, não poderia estar melhor, né? Semana passada também o São Paulo passou pelo São Lourenço. Hoje é um dia glorioso para o São Paulo Futebol Clube e também por estar em companhia de Daniela, de Genevieve e de Natasha nesse debate tão importante que vamos ter hoje e sob a sua mediação. É uma alegria, prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado pela presença, procurador Roberto Liviano. Quero expressar, então, aqui a minha felicidade aqui junto aos São Paulinos. Parabéns para vocês aí pela vitória de ontem. Boa sorte na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Que vença o melhor, não é verdade, procurador? Seja bem-vinda também aqui com a gente, doutora Daniela Castro, advogada. Ela é CEO da Impacta Advocacy e diretora executiva do Pacto pelo Esporte. Tudo bem, doutora Daniela? Tudo bem, boa tarde, feliz também de estar aqui com as minhas colegas e meus colegas. Talvez seja um bom dia, então, para falar de esporte, né, Roberto? Que é um tema que anima muita gente, deixa outros tristes, mas a gente vai falar mais de integridade, então é um prazer estar aqui com vocês e nesse programa e com você, Mauro. Obrigado pela presença, doutora Daniela Castro. Mais aqui, mais uma operadora do direito, mais uma advogada, doutora Natasha Schmidt. Ela é membro da Berkeley Global Society, também da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da OAB do Paraná e da Comissão Especial de Crédito de Carbono do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo bem, doutora Natasha? Bem-vinda. Seu áudio fechado, doutora. Pode abrir, por gentileza. Satisfação estar aqui com vocês hoje, altíssimo nível. Eu aguardo para aprender mais com os senhores hoje. Obrigado pela presença. Também com a gente a Genevieve Cruvinel. Ela é nutricionista, terapeuta, escritora e mentora de vida saudável. Além de tudo, fundadora da Aluria Life. Tudo bem, Genevieve? Boa tarde. Boa tarde. Muito bom, né? Estar aqui, passar esse horário de almoço, conversando sobre temas tão importantes. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos lá aos nossos temas para lá de importantes, 12:04. Vamos ao primeiro assunto de hoje. As investigações da Polícia Federal sobre negociação de joias, relógios e outros presentes valiosos recebidos pelo governo Jair Bolsonaro, com a participação de militares graduados, é a confirmação, segundo o historiador Jorge Ferreira, de que a corrupção chegou às 4 estrelas do Exército Brasileiro. Vamos abrir aspas aqui para o historiador Jorge Ferreira. Ele diz o seguinte: antes ouvíamos falar de tenente-coronel, major, agora soubemos que um general de 4 estrelas estava levando objetos do patrimônio nacional para fora do Brasil, para fazer negócios.
É estarrecedor, são as palavras aqui do historiador Jorge Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, e ele se refere ao general Mauro César Lorena Cid, que é o pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Procurador Liviano, sua percepção sobre essa constatação feita pelo historiador Jorge Ferreira, aí nas palavras dele, seu entendimento. Existem várias questões aí que podem ser colocadas a partir desse tema que você nos traz. Em primeiro lugar, de fato, é estarrecedor, né? Porque todos nós temos uma percepção muito positiva, uma régua alta em relação às Forças Armadas, a quem faz parte das Forças Armadas, né? Aliás, as pesquisas sobre credibilidade das instituições sempre colocam as Forças Armadas como uma das instituições que tem a mais alta credibilidade para nós, né? E, no entanto, estamos vendo aí oficiais de alta patente envolvidos nestes imbróglios, né? E a CPMI está trazendo à tona tudo isso. Então, primeiro, uma questão importante. O fato deste oficial estar envolvido nestes episódios, vamos observar uma questão com muito cuidado. O ex-presidente escolheu ter entre os seus auxiliares gente do mundo das Forças Armadas. É uma escolha dele, né? Isso não quer dizer que todos os indivíduos das Forças Armadas sejam pessoas ruins. Essas pessoas precisam ser individualmente investigadas com devido processo legal, respeitada a ampla defesa, e se esses indivíduos, em relação a eles, for detectada a culpa, estes indivíduos devem ser punidos, e não demonizar as Forças Armadas. Não dizer que as Forças Armadas são corruptas, até porque nos episódios em que houve essa questão de risco, a quebra da institucionalidade democrática, gente da alta patente se manteve fiel à Constituição, se manteve fiel ao povo brasileiro e não bandeou para o outro lado, como ocorreu em 31 de março de 64. Então, o Brasil deve muito respeito, muita consideração, tirar o chapéu para as Forças Armadas pelo comportamento que teve nessa transição de governos. Esse é o primeiro ponto, não vamos generalizar. Segundo ponto e último, para ouvir a opinião das nossas queridas convidadas. Aquela história de mito já foi para trás. O mito da toalha xadrez do churrasco, o mito do bandejão, isso é conversa para boi dormir, né? Agora estamos vendo aí que o tal mito, ele trazia joias das Arábias, valiam 17 bilhões, isso era escondido em escultura de cavalo, que, por sua vez, era escondido em mochila de ajudante de ordens. E depois tentava liberar isso através de militares e incorporar ao seu patrimônio pessoal caso que está sendo investigado como peculato. Peculato é crime de funcionário público. Agora, a história do Rolex, né? Em que Mauro Cid tentou vender um Rolex, perguntava se tinha nota, ele disse que não, aí o Rolex foi vendido e o seu advogado, Frederic Vasseur, depois foi recuperar o Rolex para tentar... A emenda ficou pior que o soneto, tentou apagar os vestígios e aí está tudo documentado. Então, essa história do simplão já está toda desmascarada, né? O ex-presidente já está inelegível por 8 anos e as coisas podem ficar muito mais complicadas porque há questões criminais em vista e ele pode, inclusive, ser preso, né, por tudo isso aí. Então, mas não vamos ir além da responsabilização individual de quem tem culpa no cartório. Só mais uma reflexão, procurador Liviano, antes de passar para as demais convidadas. O seu raciocínio vai no sentido do seguinte: a punição, a responsabilização individual e sem demonizar as Forças Armadas vai naquela ideia de o que aconteceu na Operação Lava Jato, em que era preciso punir os CPFs e não os CNPJs, né? Senão você quebraria as empresas. Exatamente. É necessário você verificar os indivíduos responsáveis pelos fatos, né? E não alastrar essa responsabilidade, macular, jogar lama em toda a instituição. 4 estrelas? Quem de 4 estrelas violou a lei?
essa pessoa teve ampla defesa assegurada, ao final está provada a culpa, aplica-se a pena àquele indivíduo cuja culpa foi provada. É assim que se opera no Estado de Direito. É assim que nós devemos trabalhar. Doutora Daniela Castro, a sua impressão sobre esse tema, está de acordo com a avaliação, com a reflexão do procurador Liviano? Muito, muito de acordo, né? Acho que isso conversa com, como você falou, a questão do mito, né? A nossa tendência a também celebrizar muito a política e os líderes, né? Isso traz uma discussão muito irracional para a política, é trazer um pouco a política como também é um serviço da nação, e a racionalidade serve tanto para agir, mas como também quando vai se punir alguém, né? Generalizar é ruim, né? Como a questão da Lava Jato, ou como nesse caso. Mas eu acho que vale a gente também fazer uma reflexão da importância da gente manter essa racionalidade, né, na política, com uma punição, né, naqueles que fizeram, né, algo contra a lei, e também baixar a liderança política de uma questão muito transcendente, religiosa, para algo mais palpável, né? E digo para quem está na oposição, para quem está no governo. Então, esse tipo de análise da sociedade que nós não estávamos tendo nos anos prévios, né? Então, tudo é muito, ou a pessoa é a salvadora da pátria, ou, né, a política é toda ruim, ou é toda boa, ou as pessoas... isso faz mal, né? Então, mesmo no caso agora, numa questão envolvendo as Forças Armadas, eu acho que esse tipo de posicionamento que o Liviano levantou é fundamental. Quem fez? Né? Qual foi o CPF dentro das Forças Armadas, e a gente seguir assim, porque isso é a justiça e também transparece uma racionalidade institucional que o país precisa. Doutora Natasha, suas impressões, sua reflexão sobre esse tema, enquanto operadora do direito. Esse caso me lembra um pouco a nossa história sobre o nosso ex-presidente Fernando Collor e a Elba, né? Como a gente não aprende com a história, né? E vai se repetindo. Ok, que ali, né, foi um estopim, um problema político aqui, o ex-presidente já está inelegível, mas, enfim, lembra muito sobre essa questão de recebimento de bens, de não conseguir separar o que é o público daquilo que é privado, daquilo que vão ser, né, podem ser bens que podem ficar com os governantes, e também trazer aqui para reflexão, e seria muito legal ouvir o Dr. Roberto sobre isso. Ontem eu tive a oportunidade de ver uma parte da audiência pública sobre a lei de lobby, que traz essa discussão sobre quais são os limites da influência, né, nas relações de poder, da influência que pode ser, até onde vai o poder de influência, o que pode ser feito, né, nesse momento em que as forças políticas tentam uma influenciar a outra. No fim do dia, a política é muito disso, né? Qual polo vai influenciar quem, em que medida, mas o que faz parte do jogo dentro dessa influência? Então, o recebimento de presentes pode, não pode? A gente não tem uma lei que regulamenta isso hoje, essa lei está aí para ser votada. Tive a oportunidade de ouvir as considerações do Dr. Roberto ontem nessa audiência pública, e chamar atenção para uma frase que ele trouxe, que ele lembrou, que é sensacional realmente, que é a luz do sol é o melhor desinfetante que existe. Então, quanto mais luz, mais investigação, mais trazido à tona aos nossos olhos os fatos, melhor a gente consegue desinfetar essas situações, né, que não são ideais, adequadas para a democracia. Quer complementar, doutor Liviano? Não, eu acho muito bem colocado pela Natasha, mas queremos ouvir a Genevieve aqui, não quero ficar obstruindo. Ela a recebeu a palavra. A luz do sol, melhor desinfetante, sim. Fiat Elba, muito bem colocado. Aliás, o Fiat Elba me lembra do Al Capone também, que acabou sendo pego por sonegação. Às vezes você pega a coisa pequena, Natasha, e a coisa pequena é o que você conseguiu num processo maior. É muito bem colocado. E também muito bem colocado pela Daniela,
quando ela diz da questão da generalização da Lava Jato. Precisamos ter muito cuidado. Hoje todo mundo fica tirando pedra na Lava Jato, mas vamos ter cuidado com isso aqui. A Lava Jato pode ter cometido algum erro, algum equívoco aqui e ali. Não vamos ter a impressão de que a corrupção que a Lava Jato descobriu não existiu. Isso não foi peça de ficção. A corrupção existiu, sim, e não adianta querer fingir que ela não existiu. Não é porque houve equívoco aqui e ali que essa corrupção não existiu. Ela existiu. É necessário ter a maturidade de compreender isso, sim. Tá certo? Não é porque houve uma anulação aqui e outra ali. Ah, não, essa corrupção, estamos todos em paz com a consciência, vamos dormir tranquilos que não houve essa corrupção. Foi anulado o processo do Lula? Não, Lula é santo. Não existe isso. A corrupção está mais do que presente e é necessário ter estruturas sólidas para enfrentar a corrupção do andar de cima, dos poderosos. Essa corrupção existe, está viva. E foi desativado pelo Procurador-Geral da República a estrutura para enfrentar a corrupção de grosso calibre. E nada se colocou no lugar para combater esta corrupção. Este é o dado de realidade. Este é o dado de realidade. Essa corrupção de grosso calibre não é enfrentada. O senhor Procurador-Geral da República, que foi colocado ali pelo Presidente da República, desativou esta engrenagem investigativa e nada se colocou no lugar. Este é o dado de realidade. Então, a Lava Jato cometeu excesso? Ah, tudo bem. Bom, mas essa corrupção existe. Não existe varinha mágica. Ah, está extinta. Essa corrupção não existe mais. Vamos ter cuidado com esse tipo de raciocínio obtuso e divorciado da realidade. E com aquele olhar com lupa permanente por parte da sociedade vigilante, né? Porque falamos aqui das coisas pequenas. É por isso que tem aquela frase, né? Então, a Daniela foi cirúrgica no raciocínio. Então, muito cuidado. A Lava Jato iluminou isso aí. E a Natasha também lembrou. A luz solar é o melhor desinfetante. Está muito claro. A Lava Jato destampou o caldeirão. Essa corrupção existe, está viva. O senhor Augusto Aras desativou a Lava Jato, que ele é o herói do Brasil, porque desativou a Lava Jato. Isso é algum heroísmo? Alguém aqui é palhaço, acha que isso é ato de heroísmo? Desativar a Lava Jato é heroísmo? Para quem? Quem aqui que é palhaço acha que isso foi heroísmo? Isso é impunidade garantida, não haver estrutura para enfrentar a corrupção de grosso calibre. Esta é que é a realidade. Esta é a realidade. Vamos ouvir a reflexão da Geneviève. Perfeita, né? Eu acho que a colocação dos colegas, eu acredito que como cidadã nós ficamos estarrecidos com como essas notícias se tornaram comuns e como que a corrupção no nosso país se instituiu como algo natural, né? O rouba, mas faz, eu estou roubando, mas é por causa disso, por causa daquilo, e como pessoas em cargos de liderança têm desvirtuado a função de o servir, a função de contribuir para o crescimento da sociedade e ocupar essas funções com dignidade, respeito, ética, e caminhado por esses caminhos onde nós, como cidadãos, ficamos estarrecidos e temos que utilizar, eu acredito muito, né, nessa exposição da verdade, nessa luz que tem trazido tantas informações tristes para nós, para refletirmos, né, como sociedade, como indivíduos, onde que nós temos aplicado a ética, o que nós temos levado, qual que é a educação que nós temos proposto para a formação de líderes, para a escolha de líderes. Acho que a doutora Natália falou muito bem sobre como que nós escolhemos o líder, né? É uma questão partidária, é uma questão de idolatria, ou a gente está avaliando realmente o caráter, a história de trabalho, a formação daquele indivíduo. E isso se reflete no resultado que nós estamos tendo, né? Acho que a gente precisa pensar bem nisso. 12h19, programa Gente que Fala por aqui, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo tema, minha gente. Depois de publicar uma medida provisória para regulamentar o setor de apostas esportivas, isso aconteceu no fim de julho, o governo federal prepara a criação da nova Secretaria Nacional de Prêmios de Apostas dentro do Ministério da Fazenda. Esse órgão contará com agentes da Polícia Federal e do COAF para monitorar o sistema de apostas esportivas no país, conhecidas, são chamadas de bets, né?
O Ministério da Fazenda estima que pelo menos 70 empresas já estejam interessadas em regularizar as atividades de apostas no país. Passou da hora, não é, doutora Daniela, da criação dessa secretaria para cuidar de tudo isso. Passou, foi permitido e não regulamentado, né? Então, essa é uma notícia muito importante, porque o esporte... bom, eu sou fã, não tanto pelos times, né? Mas já estou nessa área há muito tempo, e o esporte caminhou na legislação brasileira, inclusive até nos escândalos, né? 2013, né? Refletindo muito, um ambiente muito amador em termos de integridade e transparência, né? E vem aprovando legislações e uma atuação dos agentes do esporte muito grande nessa área. No caso das apostas, isso era necessário porque é um tema muito complexo, né? Primeiro que a fraude, né? Todas os desvios que acontecem por causa das apostas atingem, né, jogadores, atinge o resultado, né? Atinge o negócio, atinge o esporte, mas principalmente nos seus valores, né? O esporte ali, o valor do esporte é ser exemplo, né? É ter ali a competição, seja justa, né? Todos competem. Então, você alterar os resultados, né? Isso já começou a ser uma preocupação, não é só do futebol, né? São de todas as modalidades. Então, o valor do esporte olímpico, então, tudo isso atinge profundamente o porquê do esporte e seus valores, né? De outro ponto, afeta todo o ecossistema, né? Então, você tem ali um prejuízo enorme também para os atletas, né? Você tem casos fora do país, atletas presos, né? Atletas que acabaram com as suas carreiras, né? E aí, de novo, o valor, né? Não tem um valor de modelo maior que um atleta, né? Para as crianças, para os jovens. Então, você atinge ali, de novo, os valores. E no caso do negócio em si, ele é um negócio que já acontece, né? Então, estava solto, então sem uma regulamentação, né? Então, isso você não tem nem como regulamentar quem entra, você não tinha uma regra para quem entra no mercado, quem é essa empresa? De onde ela vem? Né? Qual é a conexão dela internacional? Né? Quem são os donos dessa empresa? Né? Você não tem... a entrada já era complexo. Depois, monitorar tudo isso, né? A prática. Né? Muitas empresas alegam que a fraude, né? Das apostas, dos resultados, prejudica as próprias empresas, né? As que são corretas. Então, isso precisava ser feito, foi algo que chamou atenção por causa da arrecadação, né? Estima-se aí de 2 bilhões a 10 bilhões nos próximos anos de arrecadação de um setor, mas que não seria simplesmente uma questão de tributação. Então, todo o setor esportivo se uniu para dizer o seguinte, uma coisa, a arrecadação precisa ser feita, o Brasil precisa de recursos, é um setor que não recolhe, né, qualquer tipo de imposto, mas também o que mais precisa é regulamentar. Então, vem em boa hora, houve muita discussão sobre, não tem jeito de simplesmente ser tributação e não se criar um sistema, né, que gerencie, que acabe acompanhando esse tema e esse setor. Então, a secretaria, ela vai ter subsecretarias, então, desde a entrada, né, do credenciamento das entidades, tem um pagamento para entrar no mercado, mas, assim, quem né? Vamos monitorar, saber se a empresa é idônea, né? Então, toda essa parte de credenciamento já tem um filtro. Depois monitorar, né? Monitorar o que acontece, por isso que a Polícia Federal está envolvida, então aí tem casos, as últimas operações aí, no caso de manipulação de resultados, então precisa ter uma equipe especializada também nesse tipo de crime, né? Então isso também vai demandar que tenha inclusive acho que vai ser chefiada por um delegado da Polícia Federal, e aí uma fiscalização, né? Então, a fiscalização que vai acontecer em vários âmbitos, fiscal, mas também que dê vazão a esse monitoramento, que tem alguma fiscalização. Então, vem em boa hora.
Eu acho que também é um momento para se falar de integridade, isso está gerando uma volta do tema integridade no esporte, então a gente também sabe que alguns fatores que possibilitam, aí já é uma outra discussão, mas possibilitam a manipulação de resultados é também o atleta ganhar pouco, né? Você tem aí as entidades esportivas com problemas de gestão, então tem um papel das entidades esportivas que é fazer a educação dos seus atletas, né, de criar mecanismos internos para evitar a manipulação, de olhar os seus patrocinadores. Então, foi um tema que parece específico, mas no mundo do esporte mexe em um tema maior do que as apostas em si. Procurador Liviano, olha, são muitos os esportes, olímpicos, não olímpicos, mas para a gente ficar só no futebol, por exemplo, porque é a grande paixão nacional, em que medida a falta de integridade no esporte tem manchado esse setor a ponto do torcedor desacreditar? Por exemplo, ontem a gente teve 2 espetáculos, São Paulo e Corinthians com casa cheia no Morumbi, Flamengo e Grêmio com casa cheia no Maracanã, ou seja, o torcedor vai, ele quer assistir, ele quer torcer e claro, evidentemente, quer ver os times ganharem e ganharem na honestidade, na integridade, sem apostas fraudulentas, enfim. Como é que isso tudo tem comprometido a cara do futebol? Compromete bastante, Mauro. E veja, a gente olhar, não precisa voltar muito no tempo, José Maria Marinho, Marco Polo Deonero, Ricardo Teixeira, né? Ex-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, condenados por corrupção. O atual presidente, Caboclo, está afastado por assédio sexual, né? Péssimos exemplos na gestão do futebol, né? Você não tem transparência, você não tem compromissos com integridade, com compliance, com accountability, você não tem clareza. A maneira de escolher os dirigentes das federações não é uma maneira democrática, aberta, transparente. Não há esta abertura, né? A gestão, as coisas do futebol não são abertas, não são claras. Tudo é permeado por esta coisa sombria, né? Você veja, as coisas do futebol, você tem a feira, você tem as manhas. Por que não se revê, por exemplo, o tempo do jogo, em vez de ser essa coisa cheio de manha, de trapaça, 35 minutos de bola parando o cronômetro. Você vai ver que acaba a cera do jogo, acaba o trambique. Por que não se revê esse tipo de coisa para filtrar a fraude, de querer fazer encenação e tal? No basquete é assim. No basquete você tem tempo de bola em jogo, para o cronômetro. Eu acho que tem que haver estas revisões para evitar procedimentos fraudulentos. Nós teríamos que instituir prêmios para enaltecer atitudes honradas, íntegras, como o do Rodrigo Caio, naquele lance com um jogador do Corinthians, que ele diz, não, você marcou errado este lance, não foi falta. E aí o jogador do Corinthians pôde jogar. Estas atitudes honradas, íntegras, precisam ser louvadas. E não a atitude de fingir que foi. Sabe, essa coisa irrita quando você vai ver um jogo e você tem o atleta fingindo. Sabe, essa coisa é irritante. Você vê, o jogo das mulheres não é assim. O futebol feminino não é assim. Não é impregnado desta coisa fraudulenta dos lances. O futebol é jogado de maneira mais honesta, mais íntegra, né? Então, temos que nos mirar na maneira como as mulheres jogam futebol, né? Então, isso afasta, sim, incomoda-se. Meu filho, por exemplo, quando era criança, eu levava ele no estádio, a partir de um certo momento, meu filho deixou de se importar com futebol, porque viu tantas coisas erradas, tantas fraudes. Tal. Não vejo sentido em tudo isso, né? E isso deve se multiplicar, lógico. Muita gente tem amor pelo futebol. Eu estive lá ontem, tenho amor pelo meu time, mas isto precisaria ter um banho de transparência, como a nossa Daniela Castro, que é um ícone de trabalhar por isso, mas nós precisaríamos ter uma grande revolução, um grande pacto dos times darem as mãos, fazer um pacto
integridade, como a Daniela fala dos ratings, sabe? Competirem, quem é mais transparente, exporem as coisas, sabe? Da gestão esportiva, levantarmos isso, essa bandeira da transparência, como a Natasha falou agora há pouco, da luz do sol, melhor desinfetante, também na gestão esportiva. Meio-dia e meia, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que fala por aqui. A gente vai fazer uma parada breve, um intervalo, um golinho de água para cada um. A gente volta já já com a sequência dos nossos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta ao programa Gente que Fala no ar, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela OTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema por aqui agora, a Organização Mundial da Saúde atualizou as diretrizes sobre o consumo de gorduras e carboidratos como parte de uma dieta saudável. O objetivo é ajudar a reduzir o risco de ganho de peso e de doenças associadas à obesidade, como diabetes e problemas cardiovasculares. Apesar da proporção de gordura e carboidratos ter sido mantida, as novas orientações, baseadas em evidências científicas, destacam a importância da qualidade dos itens consumidos e estabelecem quantidades conforme a faixa etária. Genevieve, assunto para você tratar aqui com a gente. A gente então tem um novo paradigma, digamos assim, a ser adotado conforme essa nova tabela de dieta saudável da OMS? Na verdade, a OMS vem complementando e vem trazendo muita correlação com as nossas diretrizes nacionais, com o Guia Nacional para Alimentação, que é do Ministério Público, que é um guia que é reconhecido e premiado mundialmente. Então, convergem, né? Essa quantidade de nutrientes que eles mencionam, a gordura, por exemplo, até os 30% da alimentação, o açúcar livre, 10% da alimentação, todos esses números, esses índices, eles já eram usados, indicados. O que ele agregou foi a mudança na quantidade relacionada à qualidade do alimento. Então, ele mencionava antigamente que esse percentual seria de 30%, mas não mencionava quais seriam os alimentos melhores para esse consumo, né? Então, o Guia da População Brasileira já traz essa informação e a OMS agora meio que vinculou a informação anterior, complementando com essa informação que a gente já utiliza na prática clínica, que seria o olhar mais para a qualidade da alimentação, referente aos alimentos processados, in natura ou ultraprocessados, mais do que somente uma quantidade calórica ou de ingesta por percentual. Então, isso traz um benefício muito grande para a alimentação, isso atualiza, porque realmente era um dado, estudos já comprovam isso há muito tempo, tanto que o guia é um precursor nesse caminho de tentar trazer uma condição de vida mais saudável. A população brasileira tem estado cada dia mais doente, mais predisposta às doenças crônicas. O percentual de pessoas em sobrepeso e obesidade já passa de 65%, e é um número absurdo, gigantesco. Hoje nós temos acesso à informação, acesso à alimentação, e ainda assim nós temos caminhado para o desenvolvimento das doenças crônicas, para o desenvolvimento da obesidade, para o desequilíbrio alimentar, né? Eu acredito que exista muita informação picotada, mas meio que as pessoas não conseguem trazer isso para a realidade, sabe? Para a prática do dia a dia, de como comer saudável.
Eu até acredito que esse número, por exemplo, 30% de gordura, ele implica muito em algo subjetivo. Como que essa pessoa no dia a dia vai entender o que são esses 30% de gordura para colocar isso em prática? E então o papel da educação alimentar, de nós informarmos, tá, esses 30% de gordura são o quê? É uma porção de quanto aqui em medidas caseiras que você consome. Então, trazer da teoria os números que a gente já tem, os estudos que a gente tem, para a prática do dia a dia da alimentação, indicando os alimentos melhores, né? Esse é o ponto, né? Como é que a população deve fazer para preparar aí os seus alimentos, né? A gente está diante de um problema de saúde pública, 45 milhões de pessoas no Brasil são obesas, e o Estado brasileiro tem que tomar conta disso e fazer com que as pessoas entendam. A gente tem que olhar, então, para 2 pontos, né? 30% de gordura em relação à dieta geral de cada um, e, do outro lado, quais são os alimentos que têm os melhores nutrientes, que têm a melhor qualidade e que vão compor junto com a gordura. As pessoas não têm, de fato, condições de fazer essa avaliação, né? Faltam campanhas, é aí que deve entrar o Estado brasileiro, deve entrar o governo para poder fazer essa orientação, não? Existe o plano de ações, né, para enfrentamento das doenças crônicas, que é um plano bem completo. Todos os veículos de comunicação e também o Sistema Único de Saúde em todos os seus postos, ele aplica isso no dia a dia, em questão de campanha, em questão de informação, mas o apelo da indústria da alimentação, né, é muito mais chamativo. Esses produtos ultraprocessados, eles são mais chamativos, as campanhas são mais elaboradas, e a gente, como cidadãos brasileiros, temos deixado a alimentação natural, aquela alimentação que vinha de casa, os legumes, os vegetais, as verduras. E aí o problema é que esses 30%, por exemplo, de uma gordura, de um abacate, de um azeite, de um alimento in natura saudável, minimamente processado, ele traz benefícios à saúde, é uma gordura boa. E já esses 30% vinculado a esses alimentos ultraprocessados, ele é altamente aterosclerótico, vai trazer problemas cardiovasculares, né? Além da obesidade, que eu acho que é mais visível, mas os problemas cardiovasculares são os que mais matam, né, no mundo, e é um problema silencioso, as pessoas só percebem quando isso já está em níveis avançados. O açúcar também. Então, todos os alimentos ultraprocessados, eles vão ter mais do que 5 ingredientes no rótulo, e eles vão trazer o sódio, o açúcar e a gordura embutidos em quantidades muito altas, muito maior do que a capacidade de processamento, de absorção desse organismo. Então, entender que pelo menos 70% da alimentação deve ser baseada em legumes, frutas, verduras, no arroz, no feijão, numa carne magra. Então, isso traz o que comer, mais do que números, né? E um outro aspecto importante para a gente encerrar esse tópico, a questão da renda do brasileiro, né, Genevieve? Porque muita gente ali na hora de um intervalo, a fruta é cara, então, em vez de optar por uma fruta, vai optar pelo pacote de bolacha ou de biscoito, né, como quiser, porque vai ser mais barato, e aí é que mora o grande perigo, né? Vamos descascar mais e desembalar menos, né? O acesso ao alimento, né? O acesso ao alimento, o acesso à informação, mas um mito que existe muito sobre o valor do alimento, que eu acho que é importante frisar, é que é o planejamento alimentar, o ir à feira, ir às compras em lugares onde existem esses produtos num valor mais acessíveis, e o planejamento alimentar faz com que essa alimentação durante um mês saudável seja mais barata do que a alimentação baseada em ultraprocessados. O problema é que a gente vai fazendo essa conta no dia a dia. Então, se eu compro uma fruta num hortifruti que vende ela picada, esse valor ele é agregado da embalagem, de tudo isso sai muito mais caro. Então, planejar-se, fazer a compra uma vez a semana, ir em lugares onde esses valores são mais acessíveis, promove uma melhor alimentação e uma redução no custo da alimentação também. 12h39, vamos para o próximo tema aqui do programa Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, aqui nas nossas transmissões de quinta-feira. A Controladoria Geral da União enviou o parecer ao Supremo Tribunal Federal afirmando não ser cabível uma revisão ampla e irrestrita dos acordos de leniência estabelecidos por empreiteiras envolvidas em desvios na Petrobras. O órgão afirma que uma eventual revisão poderia impactar
ao menos 7 acordos em execução e atrapalhar o recebimento de 8 bilhões e 200 milhões de reais pelo poder público. A CGU indica ainda que uma definição da Corte poderia também prejudicar valores já pagos ao governo. Procurador Liviano, para refletir a respeito desse tema, acho que a gente tem que dar uma contextualizada para dizer o que acontece no Supremo. Existe uma ação lá apresentada por partidos e aí o CGU ou a CGU se manifestou a respeito disso agora, né? Vamos começar com a Natasha, Mauro. Gostaria de vamos ouvir a Natasha. Vamos circular a palavra. Primeiro a Natasha. Mas a gente quer ouvir você, Alberto, sobre esse assunto. Não, primeiro a Natasha tem que ser democrático aqui na palavra. Primeiro você. Dando assim, uma breve palavra sobre isso, essa discussão sobre os acordos de leniência, do que eu tenho acompanhado, ela já vem faz algum tempo, e essa tendência, né, de revisão dos acordos de leniência mostram muito uma fragilidade que nós temos no Brasil, que se chama insegurança jurídica. Então, a gente faz acordos, passa um tempo, estão lá revendo os acordos. Enquanto que isso é custoso, a insegurança jurídica, quanto ela é custosa, não só em termos financeiros, mas em termos também de confiabilidade daquilo que está sendo selado hoje, né? E qual é a chance de ser revisto? Eu vi também o Tribunal de Contas da União tentando intervir nessa questão dos acordos de leniência, querendo saber para onde iam os valores e tal. Então, eu pontuaria essa como uma das principais preocupações nesse enorme interesse, nesse enorme movimento que nós estamos vendo de um tempo para cá, de revisão desses acordos de leniência. Isso vem no ensejo de revisão dos vários atos da Lava Jato, né, das anulações e tal. Então, o que se faz com esses acordos de leniência? E entendo que isso numa primeira visão, bastante prejudicial sobre esse aspecto. Procurador Liviano. A Natasha foi no ponto crucial, né? E ela está falando do quê? Que este questionamento ele compromete a segurança jurídica, né? E o que se espera do Supremo Tribunal Federal? Espera-se dele que seja o guardião da Constituição e que nos forneça, com as suas decisões, segurança jurídica. Nós queremos que os ministros sejam provedores de segurança jurídica, né? E o que ocorreu nesses acordos? Diversas empresas, por seus corpos de advogados, os melhores do país, foram devidamente assessoradas, foram alertadas, né? E os diretores, a alta direção das empresas, devidamente assessoradas, assinaram esses acordos, mais de 8 bilhões, né? E aí esses acordos subiram à Suprema Corte, né? E, então, com lupas muito potentes, os ministros do Supremo examinaram os acordos e homologaram esses acordos. Ou seja, se os melhores advogados orientaram as empresas, se o Supremo examinou os acordos e chegou à conclusão que os acordos estavam em perfeita ordem jurídica e os homologaram, isto cria lei entre as partes, não é? Se você, depois de um tempo, você vai rever e dizer que aquilo não valeu nada, você está destruindo a segurança jurídica. Ninguém mais vai assinar acordos, porque eles não valerão para nada, né? Então, isso que está se fazendo, essa iniciativa, esta ação que 3 partidos ajuizaram, inclusive sem a concordância das empresas, é uma verdadeira aberração jurídica. Você não pode, depois de um tempo, olha, aquele acordo assinado não vale nada. Como não vale nada? Como não vale nada? Houve orientação dos advogados, os melhores, o Supremo examinou, homologou. Como não vale nada? Que história é essa? Esse discursinho rasteiro, fuleiro, de dizer que os acordos, essa história, quebrou o país, quebrou a economia do país. Que história furada é essa? Porque a Convenção da OCDE, de 1997, que o Brasil assinou, prevê expressamente no artigo 5º: não se pode deixar de punir atos de corrupção sob o argumento de dano à economia. Este argumento, essa justificativa, não pode ser utilizada como justificativa para não punir a corrupção. Então, isto é conversa para boi dormir.
O Instituto Não Aceito Corrupção ingressou nesta ação, na 1051, como amicus curiae, e nosso advogado é o ex-ministro Miguel Reale Júnior. E fomos admitidos já pelo ministro André Mendonça como amicus curiae. E nós achamos que essa ação é uma aberração jurídica. Ela não para em pé. E esperamos que seja considerada totalmente descabida. Totalmente descabida. Aliás, a CGU, essa semana, se pronunciou mais ou menos da mesma forma que nós. Não tem cabimento isso. E é o que a Natasha acabou de dizer. Não é. Você não pode desconsiderar os acordos. Como é isso? Acordo é acordo. Cria lei entre as partes. O que tem, então, por trás desse pedido de suspensão dos pagamentos estabelecidos nesses Querem acordos? reescrever a história, Mauro. Querem reescrever a história. É isso. É importante dizer aqui que esses acordos de leniência, nessa linha do que o Roberto estava falando, eles são, não é simplesmente duas pessoas conversarem, fazerem um acordo, ele tem um grau de compliance, né, trazendo aqui o que a Daniela falou, de integridade de pessoas envolvidas, vendo se está tudo legal, se os números estão corretos, enfim, são muitas pessoas, muitos órgãos envolvidos para que um acordo de leniência saia, né, do modo adequado. Então, não é simplesmente desfazer. E a importância da segurança jurídica, aqui até para quem eventualmente é mais leigo, ela é tão natural e para o nosso sistema jurídico, ou para qualquer sistema jurídico, que eu queria lembrar aqui a figura da prescrição, que muitas pessoas, enfim, conhecem, que, assim, até o que é injusto, eu tenho uma situação injusta, se você não exerceu o seu direito a tempo e tal, e deixou o tempo passar, tempo passou, você não pode correr atrás mais daquilo, né? Existe um tempo de prescrição. Por quê? Porque se prestigia a segurança das relações, como as relações se estabeleceram e se firmaram, sob uma situação de injustiça, muitas vezes. Então, por mais que às vezes se veja que no futuro, podia ter sido mais, podia ter sido menos o valor negociado no acordo de leniência, ou isso que o Dr. Roberto falou, é justo ou injusto, a relevância da segurança jurídica para a nossa democracia, ela é muito, muito importante, muito fundamental. Isso precisa ser realmente, tá na pauta. Para ouvir a doutora Daniela sobre esse tema. Acho que já foi falado tudo, mas duas coisas me saltam aos olhos, que a primeira aberração, né, de seus partidos políticos entrando com esse pedido, então é algo que não tem muito cabimento, né? Fico feliz que o Instituto Não Aceita Corrupção vai fazer parte aí da corte, né, para poder dar o seu parecer e interferir. Mas, indo no que a Natasha falou, tem algo que é insegurança jurídica que eu agregaria com sentimento de justiça também, né? Foi feito um acordo, né, ressarcimento à sociedade, então isso de ficar revisando, acho que tem a insegurança jurídica, e tem também a questão de sentir a justiça, né? Você tem ali uma forma de ressarcir, no caso, já juntando um pouco com o esporte, né, muito acontece com as perdões constantes de dívida, né? Então, você tem uma lei que estabelece limites para os clubes, que eles têm que seguir tal regra e não se endividar para receber mais dinheiro. Na hora que você perdoa, na hora que você muda essa regra do jogo, você não é só insegurança, mas você diz, bom, a lei não vale, né? A mudança, a corrupção, ou que seja uma má gestão, está permitida. Então, acho que isso é muito ruim como exemplo, né? Também, né, saindo, lógico, né? Insegurança jurídica, toda a parte... mas é uma aberração pela razão como foi iniciada, mas também eu acho que mexe com todo o sistema, né? Até em outras áreas. Deixa eu só agregar mais um comentário, pegando o gancho no que a Daniela falou, Mauro, nessa linha do bagunçou geral, tem a história aí da anistia aos partidos, né? É mais um exemplo desse bagunçou geral. Durante muitos anos, você construiu ações afirmativas para garantir espaço de poder às mulheres e aos negros, né? A Constituição está encharcada desse tema, ações afirmativas.
Você debateu no sistema bicameral, Câmara e Senado, até construir tudo isso, né? Os deputados, senadores estavam lá, aprovaram isso. Aí, de repente, anistia. Né? Os mesmos que construíram as ações afirmativas agora vão lá e destroem tudo com anistia. Isto é o exemplo máximo da quebra da segurança jurídica. Os mesmos parlamentares que aprovaram as regras protetoras, garantidoras do espaço de poder às mulheres e negros, vão lá e agora querem aprovar anistia. Regras que quebram a transparência, as regras que falam em proibição de financiamento da política pelas empresas. Como assim? Agora, o que é absurdo, o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, já vieram a público dizer que são contra. Se eles são contra, como que o governo vota a favor na CCJ? O governo precisa decidir, que historicamente defendeu as mulheres, historicamente defendeu os negros. Como é que eles vão olhar na cara das mulheres e dos negros se eles mantiverem essa posição? É complicado. 10:50 agora, programa Gente que Fala segue por aqui. Edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do Escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Tudo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet e também redes sociais. O cientista político Vitor Araújo, do Centro de Estudos da Metrópole, da FAPESP, desenhou o mapa onde aponta o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Vamos aos números. Só em 2019 foram abertos 6.356 templos, uma média de 17 por dia. O Espírito Santo é o estado mais evangélico, com 93 templos por 100 mil habitantes. O Nordeste é a região onde essa tendência é menos forte. Entre os motivos para esse boom estão o enfraquecimento do catolicismo e também a Lei 10.825 de 2003, que tornou livre a criação e funcionamento das organizações religiosas, possibilitando que as evangélicas pudessem abrir mais templos com novas denominações. Quer falar primeiro, procurador, que o seu horário está aqui no limite? Isso tem... o questionamento é o seguinte: está faltando a presença do Estado em determinadas regiões, e aí o crescimento das igrejas evangélicas, é uma mudança do perfil da fé do brasileiro, o catolicismo perdendo fiéis para os evangélicos, enfim, qual que é a sua avaliação? É muito difícil, Mauro, ter clareza científica sobre isso. Isso aí precisa ter conhecimento de ciência política, ter conhecimento de sociologia, muitas coisas para cravar uma opinião sobre isso. Eu vou trazer algumas percepções. Eu penso que a Igreja Católica, ela, de uma certa maneira, parou no tempo, né? E como parou no tempo e perdeu deixou de acompanhar certas questões aí, a Igreja evangélica, nesse aspecto, acabou ganhando espaço, né? Por outro lado, me parece absurdo que haja certas facilidades tributárias que são concedidas às igrejas evangélicas e a todas as igrejas. Nós precisaríamos rever isso, né? Não faz sentido, porque todos são iguais perante a lei, né? Nós deveríamos rever isso, né? E também eu gostaria de apontar o seguinte: nós temos um problema educacional no Brasil também que leva a este quadro todo. Há não muito tempo atrás, 40% dos deputados federais eram pastores evangélicos. 40%. Né? E há muitas denúncias no Brasil de prática de crimes de corrupção religiosa dentro do espaço de um templo. Se você não votar naquele que está sendo apresentado pelo pastor, você vai queimar no mármore do inferno, né? Isto é uma prática de um abuso de poder religioso inadmissível. No entanto, as pessoas com pouca educação, pouco discernimento, infelizmente,
acabam sendo vítimas, alvos de tudo isso, né? O que tudo isso nos mostra? O quanto é importante no Brasil nós fazermos a revolução pela educação. Nós precisamos, né, fazer a revolução pela educação, empoderarmos as pessoas pela educação. Nos últimos anos, perdemos terreno, a pandemia piorou ainda mais, a desigualdade social, a corrupção faz com que tenhamos uma piora ainda maior de tudo isso. Então, nós estamos cada vez ficando numa situação ainda mais grave por falta de uma política pública de enfrentamento à corrupção e por termos esse grande gap em relação à educação. É necessário rever algumas coisas, mas eu penso que a falta de uma política pública de enfrentamento à corrupção, eu penso que acaba gerando, por via reflexa, problemas reflexos em relação a isso. Procurador Liviano, 5 minutos para 1 da tarde, eu vou liberá-lo em razão do seu compromisso. Sua despedida bem breve, aí a gente segue aqui com as demais para análise desse. Uma alegria estar aqui, aprender com Natasha, com Genevieve e com Daniela Castro. E uma alegria estar com você, Mauro, uma alegria estar aqui com o Tricolor na final da Copa do Brasil. Até a próxima. Saudações democráticas. Um abraço a todos, todas. Obrigado, procurador Roberto Liviano, pela participação aqui nessa edição do programa Gente que Fala. Saudações democráticas. Procurador Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, ele integra a Academia Paulista de Letras Jurídicas, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Quero ouvir a doutora Daniela a respeito desse nosso último tema. A gente tem poucos minutos aqui. O crescimento das igrejas evangélicas, o que isso representa? Se dá para a gente ter uma percepção melhor a respeito, doutor. Tem alguns temas que são complexos, né? Eu vou tentar entrar nesses dois temas, o complexo e também deixar mais simples. A religião é algo muito pessoal, né? É uma decisão pessoal, é uma esfera que é importante da natureza humana, né? A gente tem aí o emocional, o físico, o material, e a gente tem esse componente. E que é muito, e eu acho que realmente tem aí uma entrada da religião evangélica que atende muito esse lado, né? É isso que o Liviano falou. A gente não sabe o porquê uma religião vai crescendo mais que outra, mas nós temos também bons exemplos. Eu conheço a natureza de algumas associações religiosas e você tem, se está crescendo, tem algo que ativa ou deixa essa pessoa com esse conforto, né? Então, essa dimensão pessoal e essa escolha, eu não sei se eu concordo muito com a tributação, porque são associações sem fins lucrativos, então a gente teria que discutir de uma maneira mais ampla, e acho que tem esse componente, né, que virou uma força econômica, então a gente começa a questionar. Mas a natureza das associações não lucrativas, que não tem o lucro como fim, abrange também as entidades religiosas, mas não só. O único ponto que eu agregaria de preocupação é quando essa nossa dimensão pessoal, escolha pessoal, extrapola para uma esfera política, né? Então, onde a política envolve pessoas diferentes, diversidades de opinião, e a questão da religião é crença, né? Então, quando a gente mistura esses mundos, é onde eu colocaria uma preocupação maior, né? Então, não sei se o crescimento em si é algo ruim ou bom, mas é só essa mistura que a gente tem que ficar atento, na minha opinião. Doutora Natasha, em 20 segundos, a sua percepção é possível? Nosso tempo está em cima aqui para o tema, para a gente desenvolver. Eu entendo que esse avanço reflete a sede da população, das pessoas que estão buscando as igrejas, por esse direcionamento moral que está faltando dentro de casa, que está faltando o exemplo, né? Então, isso revela a busca dessas pessoas, dessas famílias, a esse tipo de valor, né? De orientação metafísica mesmo. Genevieve, sua percepção também em pouquíssimos segundos para a gente encerrar.
Mais uma vez, né, acho que o crescimento não é uma preocupação, a preocupação quem são esses líderes. Novamente, a gente entra na questão da ética e da coerência de quem são esses líderes religiosos, quais são os objetivos dessas instituições como individualmente, né? Talvez teríamos que ter mais tempo e um olhar mais ampliado sobre isso. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de quinta-feira, a gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Estiveram com a gente hoje procurador de Justiça, escritor, palestrante, Roberto Liviano, da Academia Paulista de Letras Jurídicas, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, vice-presidente do MPD. Doutora Daniela Castro, advogada, CEO da Impact Advocacy e diretora executiva do Pacto pelo Esporte. Doutora Natasha Schmidt, advogada, ela integra a Barclay Global Society, também a Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável da OAB do Paraná, e a Comissão Especial de Crédito de Carbono do Conselho Federal da OAB. E a Genevieve Cruvinel, nutricionista, terapeuta, escritora, mentora de vida saudável, fundadora da Alúria Life. Muito obrigado pela presença de todos aqui nessa edição. A gente encerra dizendo que o programa Gente que Fala é sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Lucas Neto chegando na programação com o melhor para a melhor idade. Bom programa aí, Lucas. Bom programa para toda a audiência. A gente volta amanhã pela 365, pela AltV, pelas redes sociais. 1 hora, 1 minuto. Tchau, até amanhã.